tudo aquilo que a gente tem ministrado aqui nas nossas mensagens, nos nossos encontros, seja no domingo, seja na quinta-feira, em qualquer dos nossos cultos aqui, tudo agora está girando em torno desse tema, combatendo o coronavírus. Nós estamos numa guerra, a gente está numa guerra. E essa mensagem que eu vou pregar para você hoje, que eu quero passar para você hoje, o título dela, embora o título de tudo que a gente está fazendo aqui é combatendo o coronavírus, o subtítulo para essa mensagem de agora é: para quem você vai dar ouvidos? Para quem você vai dar ouvidos? Para quem você está dando ouvidos? E para quem você vai dar os seus ouvidos amanhã? Sabe que um dos sentidos mais colocados assim como de relevância para a fé é justamente o ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E aí a pergunta que fica é: para quem você está emprestando os seus ouvidos? Para quem você vai dar os seus ouvidos? O que você vai permitir chegar ao seu coração através dos seus ouvidos? Há uma conexão entre aquilo que você ouve e aquilo que fica armazenado no seu espírito, aquilo que fica armazenado em primeiro lugar na sua alma, nos seus sentimentos, e que acaba afetando o seu espírito. A boca fala daquilo que está cheio o coração, e aquilo que a gente diz não é nada além da nossa fé se expressando. A fé é veiculada por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente diz. E eu preciso saber o que eu vou armazenar no meu coração, mas aquilo que eu armazeno no meu coração vem através de um processo de meditação na palavra, vem através de um processo de leitura da palavra, mas vem também através de um processo de ouvir a palavra, daquilo que eu ouço. E aquilo que eu ouço é importantíssimo. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: para quem você tem dado os seus ouvidos e para quem você vai continuar dando os seus ouvidos? Sabe, a gente tem visto por aí muita fake news, muita bobagem sendo dita a respeito do coronavírus. Deixa eu falar para você de algumas coisas que são naturais, que são realidade. A gente fica ouvindo muita teoria da conspiração, porque esse vírus foi feito no laboratório e a China espalhou esse vírus por aí, que é para ela ganhar economicamente, etc. e tal. Vamos colocar o pé no chão e vamos sair parar de ouvir essas bobagens, essas besteiras, e entender qual é a realidade, de onde vem o coronavírus. Tá, vamos falar primeiramente a quem você está dando ouvidos no natural. É fake news ou a uma realidade? Primeiro, essa teoria ou essas teorias da conspiração, elas vêm para lançar no seu coração medo e insegurança. Você fica mais assustado, pensando: não, isso é um vírus de laboratório, a China mandou isso aí para matar a metade do mundo, para eles ganharem mais dinheiro, etc. e tal. Gente, se metade do mundo morrer por causa do coronavírus, a China vai ganhar menos, não vai ganhar mais dinheiro. O ideal para a China não é que metade da população do mundo morra, é que o mundo se multiplique ainda mais, a população do mundo se multiplique ainda mais para eles ganharem mais dinheiro. Então, presta sua atenção numa coisa: o coronavírus, ele não é um vírus de laboratório, ele é um vírus conhecido, é uma família de vírus, não é um vírus só, é uma família de vírus. Esse que está aí agora, o coronavírus, o Covid-19, é o 7º da família do corona que a gente conhece. Se você tem cachorro ou gato em casa, provavelmente o seu gato, o seu cachorro, tem uma carteirinha de vacinação. Vai dar uma olhada lá e você vai ver que uma das vacinas que ele já tomou é uma vacina contra coronavírus. Eu cheguei a ver um vídeo, uma pessoa botando: tá vendo? Esses caras, eles já conhecem a vacina do coronavírus, já estão dando para os cachorros, mas não estão dando para nós. Isso aí faz parte da teoria da conspiração. Os nossos animais, cachorros, gatos, até as aves. As aves, você sabe essa famosa gripe aviária? Tem surto de gripe aviária todo ano. É um coronavírus. E todo ano tem que vacinar as aves que estão sendo criadas nas fazendas para servir mais tarde de alimento. Galinha, peru,
pato. Todas essas aves que são criadas, que estão em criadouros, em fazendas, em sítios, elas são vacinadas todo ano contra um tipo de coronavírus. São 6 já conhecidos, e esse 7º é o novo, é o Covid-19. E Covid-19 é Corona Disease 2019, porque a coisa começou em 2019. Então, é doença do corona de 2019. É o 7º dessa família. Mas os 6 já eram conhecidos, e todos os coronavírus, eles têm origem em animais. O 7º vírus dessa família, que era desconhecido de todos nós, dos cientistas, dos médicos, e agora se manifestou, ele veio para o ser humano através de transmissão de animais silvestres. Então, qual é o grande problema? Lá na China, você ouviu falar que a coisa começou numa região, numa cidade chamada Wuhan. Em Wuhan, há um mercado de animais silvestres. As pessoas compram esses animais silvestres, que são caçados nos ambientes selvagens, pequenos animais de pequeno porte, que eles caçam e as pessoas compram para comer. Então, olha só qual é o problema da China. A China hoje, se você pensa que o Brasil, e crê, e é uma realidade, que o Brasil tem uma grande diferença social, né? Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Há essa diferença muito grande, esse conflito, né? Entre os muito ricos e os muito pobres. Na China, essa distância é ainda maior. Nas grandes cidades, os caras são muito ricos. A gente teve um casal aqui da igreja, uma família aqui da igreja, que morou na China durante um bom tempo, durante alguns anos, e eles voltaram um pouco antes dessa crise começar, e eles agora até estão voltando definitivamente para o Brasil. E eles estavam nos contando, o Gabriel estava me contando, que as grandes cidades da China, onde ele morou, cidades como Pequim, como Xangai, essas grandes cidades, ele disse, as grandes cidades da China, quando você compara as grandes cidades da China com as grandes cidades da América, dos Estados Unidos, a impressão que você tem é que os Estados Unidos está na idade da pedra. Porque a evolução lá, tecnológica, é enorme. A evolução em termos de grana é enorme. O que você vê na rua é muito Ferrari, Maserati, Lamborghini, tem demais. As pessoas nem andam com dinheiro, elas não têm dinheiro. Há um depósito feito na conta delas. O salário delas é pago e o depósito é feito através de uma conta bancária. Da conta bancária, a pessoa pode sacar por aplicativo para o seu celular. E se ela estiver, por exemplo, num parque, num dia de domingo, com seus filhos, e o filho pedir sorvete, a pessoa vai até a carrocinha do sorvete, ou o homem da carrocinha vem até a pessoa pega o sorvete, passa um QR Code do celular da pessoa para o celular do vendedor de sorvete, está pago o sorvete. Vendedor de sorvete, não é uma loja de uma grande rede. Não. As coisas se resolvem assim, lá. Então tem muita... Mas aonde, no interior da China, a pobreza também é muito mais acentuada do que no nosso nível de pobreza aqui. Então as pessoas desenvolveram essa cultura. Sabe essa história que diz que na China come aranha, se come gafanhoto, grilo? Nas grandes cidades, não. Nas grandes cidades, eles comem o que a gente come. Esse é o testemunho que eu tenho de uma pessoa que morou lá, né, e os filhos voltaram de lá falando chinês. As crianças, os garotinhos pequenininhos estão falando chinês, porque passaram um bom tempo lá. Mas no interior, aonde a pobreza é muito mais acentuada, aí as pessoas têm como recurso para se alimentar, além daquilo que a gente normalmente come, frango, carne, arroz, feijão. Lá não se come feijão, mas enfim, até tem feijão. Mas elas acabam comendo esses animais silvestres. E esse vírus veio de um animal silvestre, caçado e comido na cidade de Wuhan. Passou o vírus do animal silvestre para a pessoa. Alguns coronavírus não são transmitidos de pessoa para pessoa. Por exemplo, a gripe aviária. O vírus
pega nas aves, nos frangos, nos patos, nos perus, e passam para as pessoas. Mas a pessoa não passa para outra pessoa. Então, todo ano tem crise de gripe aviária, mas ninguém faz notícia com isso, porque não dá surto humano. Dá surto entre as aves passam para os seres humanos que estão lá, de repente, tratando dos vírus, tratando das galinhas, mas de um humano para o outro humano não passa. Então, não dá. Mas esse coronavírus aí, o Covid-19, ele passa de humano para humano, e passa muito rapidamente. Então, a origem disso é nesses animais silvestres. E a solução para isso não passa apenas por uma vacina ou por algum tipo de remédio. A solução para o Covid-19, presta bem atenção, está nas mãos daquelas pessoas que se interessam pelo cuidado com o ambiente. A maneira como nós vamos tratar o ambiente daqui para frente vai determinar se nós vamos ter novos surtos, não simplesmente do Covid-19, mas de outros vírus que só existem entre esses animais silvestres, mas que chegam até nós quando nós invadimos o ambiente dos animais e trazemos os animais para dentro do ambiente urbano. Você está entendendo isso? Então, a nível de Brasil, a qualquer momento, o Brasil pode se tornar o centro mundial de uma nova epidemia. Por quê? Porque no Brasil ainda existe prática de invasão de florestas, onde as pessoas vão para caçar animais como araras, papagaios, periquitos silvestres, macacos, né, micos, para fazer tráfico de animais. Esses animais são exportados, são contrabandeados para fora do Brasil, e muita gente no Brasil compra esses animais que não passaram por uma inspeção sanitária, não passaram por uma vacinação. Então, o Brasil pode se tornar também um centro mundial de uma epidemia dessas? Pode a qualquer momento. Se não houver um combate sério contra o contrabando de animais silvestres, em especial aves, pode acontecer do Brasil se tornar um centro mundial. As pessoas que compram esses animais são as principais responsáveis para não comprar, para não haver uma pandemia a partir do Brasil. Porque essas viroses existem lá no meio das florestas, no meio desses ambientes silvestres, dos animais silvestres e selvagens. E não chegam até o homem porque não há um contato. Mas no momento em que há contato do homem com esse tipo de animais, a possibilidade já existe, e tanto é que o coronavírus é fruto disso. Então, a prevenção disso aí começa no ambientalismo, na maneira como nós vamos tratar do ambiente daqui para frente. Como já deveríamos estar tratando daqui para trás, né? Mas a realidade é essa é a realidade. Saia dessas fake news aí, de teoria da conspiração, que o vírus veio de laboratório, isso tudo é bobagem, é besteira. A gente tem que parar para pensar na realidade, e a realidade nós temos que cuidar do ambiente, parar com o tráfico de animais silvestres, parar com essa história de ficar comendo animal silvestre e começar a tratar da coisa de maneira séria e adequada. Ok? Essa é uma realidade porque as pessoas às vezes ficam me perguntando, pastor, o senhor não é médico? Qual é a realidade do coronavírus? Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, para quem você vai dar ouvidos? Para as autoridades médicas que estão mostrando, para as autoridades de saúde que estão mostrando isso, para mim, para você, para nós, ou para essas fake news que botam medo e insegurança, e não tem como você não tem como combater se o vírus é um vírus de laboratório, você e eu não temos como combater, mas se o vírus ele vem desse tipo de situação que eu citei para você aqui, é o contato do ser humano com os animais silvestres, se alimentando desses animais, que já tem esses vírus que não atingem o homem porque eles estão lá no meio do mato, sem contato conosco, e passam a nos atingir, então a gente pode tomar providências para evitar disso vir a acontecer novamente. Para quem é que você vai dar ouvidos? Sabe, eu quero ler com você aqui um texto de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32. Eu vou ler um trecho relativamente extenso, do versículo 1 ao 22. Eu vou fazer alguns comentários aqui. Esse texto aqui fala sobre
2 reis e um profeta. Fala sobre o rei Ezequias, que foi um bom rei para Judá. Fala sobre o rei Senaqueribe, que era rei dos assírios. E fala de um profeta, Isaías. E esse texto começa aqui no versículo 1, capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32. No versículo 1, diz assim: depois de tudo isso, e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. Eu vou ler alguns trechos, versículos, e vou fazer alguns comentários. Esse texto aqui, ele tem uma lição para nós hoje. Eu quero lembrar para você que no Antigo Testamento nós temos as sombras, os tipos, e no Novo Testamento nós temos a concretização, a realidade. No Antigo Testamento nós temos a Antiga Aliança, no Novo Testamento a Nova Aliança. Nós precisamos interpretar sempre o Antigo Testamento pela ótica da Nova Aliança, do Novo Testamento. Ou seja, o Velho é interpretado através do Novo, pela visão, pela doutrina, por aquilo que o Novo nos mostra, pela graça. Quando eu inverto isso, e eu tento interpretar o Novo Testamento através da visão do Velho, acontece isso que tem acontecido de muitos profetas do fim do mundo, profetas do juízo, que estão aí falando e dizendo que essa praga vem de Deus, porque Deus e tal está disciplinando o seu povo, é para o mundo se despertar para Ele. E eu tenho afirmado categoricamente, essa praga não vem de Deus. Isso é um ataque do inferno. Se na antiga aliança isso pode ter acontecido, como aconteceu em algumas oportunidades, é porque o povo estava debaixo da lei. E debaixo da lei, quando havia transgressão da lei, o resultado era aquilo que a lei preconizava. O castigo da lei, a maldição que a lei preconizava. Transgrediu, lê Deuteronômio 28 e você vai ver. Se vocês ouvirem e obedecerem a lei, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Mas se vocês, ouvindo, não obedecerem, virão essas maldições. Não era uma questão de que Deus mandava ou deixava de mandar. A questão é que Deus deu uma lei, você transgrediu, você vai receber a punição. Sabe, quando você transgride uma lei do trânsito e você é multado, você não pode culpar o Detran. O Detran fez a lei foi aprovada. O Detran fez a lei, mas o culpado de você ter sido multado foi você mesmo, que transgrediu a lei, andou acima da média de velocidade prescrita, do limite de velocidade, estacionou no lugar que não podia, que tinha uma placa de proibido de estacionar, ou qualquer coisa desse tipo. Então você não pode culpar o Detran. Você transgrediu a lei vai ser aplicada. Era a mesma coisa no Antigo Testamento. Essa história aqui é uma história real, aconteceu. Esses personagens, Ezequias existiu, Senaqueribe existiu. A história fala sobre isso. A história fora da Bíblia, os historiadores, os arqueólogos já encontraram provas da existência do rei Ezequias, do rei Senaqueribe, do profeta Isaías, etc. e tal. Mas esses personagens também falam para nós, tipologicamente, falam para nós a respeito
daquilo que nós precisamos e podemos entender e enxergar como uma realidade espiritual para os dias de hoje. Eu quero mostrar para você e dizer para você e afirmar para você que esse personagem, Senaqueribe, o rei assírio, Senaqueribe, ele é um personagem que aponta para o diabo, para Satanás. E ele, depois que Ezequias tinha dado provas da sua fidelidade, etc. e tal, diz aqui que Senaqueribe, esse rei assírio que aponta para o diabo, ele invadiu o reino de Judá e decidiu invadir a cidade de Jerusalém. Assim como o diabo hoje está tentando invadir a igreja, não com o vírus. A invasão que o diabo tenta fazer dentro da igreja é uma invasão do medo. Para que você, com medo, olha só como é que o medo afeta as coisas. O medo te afeta psicologicamente. Pode te levar para depressão, pode te levar para síndrome do pânico, o medo pode te levar para uma série de situações emocionais. Pode te levar para choro, angústia, depressão, tremores, né, porque você emocionalmente foi abalado. Mas o medo também pode te afetar fisicamente e baixar a sua imunidade. E se o medo baixa a sua imunidade, você com baixa imunidade fica mais suscetível a ser atacado não só pelo coronavírus, como por vários outros vírus e outras bactérias também. Então, a primeira coisa que o diabo quer provocar na sua vida não é uma invasão do vírus em si, mas uma invasão do medo para que você, ficando vulnerável emocional e fisicamente, o vírus agora também possa invadir você e a sua casa. Então, Senaqueribe, ele veio para tentar invadir esse representante de Satanás, veio para tentar invadir Israel, ou melhor dizendo, o reino de Judá, e depois Jerusalém, e ele vem para tentar o diabo, representado aqui por Senaqueribe, para tentar invadir a sua mente com pensamentos de medo, para depois invadir o seu corpo com doenças e enfermidades. E aí, Ezequias teve esse plano. Olha, vamos nos proteger, vamos nos guardar, vamos fazer uma estratégia aqui. Primeira coisa, a nossa fonte de água fica do lado de fora dos muros da cidade. Vamos esconder, vamos disfarçar, vamos tapar essa fonte de água, para que quando Senaqueribe chegar por aqui, ele não encontre fonte de água e ele tenha pouca água ou nenhuma água. E por causa da sede, acabe se retirando, indo embora e sendo derrotado. A gente não precisa nem brigar, nem lutar contra ele. Então, Ezequias, ele desviou. Hoje, se você vai a Israel, visita Jerusalém, você vai ao poço de Siloé, que nem é um poço, na verdade, Siloé era uma piscina para coletar água, porque poço é onde brota água, Siloé não brotava água, apenas coletava água. E do poço de Siloé, você pode seguir por um canal subterrâneo que Ezequias fez para levar água até a cidade de Davi, ou o castelo de Davi. Você pode entrar por lá. E é interessantíssimo ver que naquele lugar era rocha, e Ezequias foi cavando na rocha. Só que ele fez uma coisa, para apressar a obra, ele botou uma turma cavando de baixo para cima e uma turma cavando de cima para baixo. Ninguém sabe como esse pessoal cavou e conseguiram se encontrar no meio. Eles não tinham a tecnologia que a engenharia de hoje tem, eles não tinham ultrassom para saber, para localizar, eles não tinham a tecnologia que nós temos, mas de alguma forma eles conseguiram fazer algum tipo de cálculo e Deus milagrosamente deu a eles recursos para que eles viessem cavando na rocha, de baixo e de cima, e se encontrassem no meio. E quando você anda pelo túnel de Ezequias, você chega num ponto em que você, olhando para as paredes, você vê que as marcas das marteladas, né? O pessoal indo martelando com aquele prego, né, imenso, aquele cinzel, indo martelando na pedra, tem uma direção, e de cima tem a direção para baixo. E no lugar onde eles se encontraram, hoje tem uma placa. Aqui nesse ponto, os trabalhadores de Ezequias se encontraram. E é uma obra fantástica, interessantíssima, maravilhosa. Ezequias fez essa estratégia para que, então, Senaqueribe não encontrasse nenhum recurso de água.
No capítulo, seguindo adiante, no versículo de número 5, diz lá que então Ezequias se animou, consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dessa muralha e levantou uma outra muralha ao redor daquela que já existia. Meu irmão, esse é o tempo de você consertar a muralha de fé da sua vida. Sabe, o justo viverá pela fé. E a nossa fé não pode ter brechas de dúvida, de incredulidade, de incerteza, de medo, de insegurança. Nós precisamos nos firmar na palavra. E ouça bem o que eu quero te dizer. O medo não começa no seu coração, o medo começa na sua mente. Pensamentos errados, pensamentos de medo, de insegurança, de dúvida, que o diabo começa a lançar. Você está em casa sossegado, de repente você dá uma tosse qualquer, aí você já pensa, é o corona, está chegando. É o diabo lançando esse pensamento para tentar minar a sua fé. E você precisa se lembrar que é perfeitamente possível que você tenha dúvida na sua mente, tendo certeza no seu coração. Essa é a batalha da fé. Sabe, na sua mente vem um pensamento errado que quer gerar dúvida, mas no seu coração há uma convicção, há uma certeza. Não deixe que esse pensamento saia da sua mente para atingir o seu coração. Porque se a dúvida chegar aqui, se o medo chegar aqui, aí já era. É preciso que aqui dentro haja uma convicção e você continue declarando e confessando. Não, veio esse pensamento, é normal que ele venha. Caramba, será que é o Covid? Será que esse espirro que eu dei é o Covid que me contaminou? Será que eu estou contaminado e nem sei, estou assintomático? Mas no meu coração existe uma certeza, então eu começo a declarar. Pela fé, eu não tenho enfermidade alguma, nem Covid-19, nem nenhuma outra. Eu estou guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Eu preciso afirmar isso contínua e constantemente, para manter a muralha da minha fé sem brechas e construir uma nova muralha, porque Ezequias mandou construir uma outra muralha, ou seja, ele reforçou a muralha que já existia, ele fechou as brechas da muralha e mandou construir uma nova. Então, meu irmão, feche as muralhas, meu irmão, minha irmã, gente que está me ouvindo, gente amiga, feche as muralhas. Se existe alguma brecha de dúvida, de desânimo, você está se sentindo, feche essas muralhas com a sua confissão de fé. Construa uma nova muralha de reforço, de uma fé redobrada, de uma fé renovada. Firme-se na palavra. E ele continua aqui, no versículo de número 5, dizendo que ele também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Ele mandou não somente fazer um reforço, mas ele mandou que se fizesse um reforço também em termos de armamento. Então, meu irmão, você precisa fazer um reforço de armamento na sua vida. Qual é o armamento que a gente tem? A espada do Espírito e o escudo da fé. Sabe, reforce, afie a espada da fé. Afie essa espada, lendo, meditando na palavra. Lendo e meditando na palavra de Deus. Ouvindo a palavra, para reforçar esse escudo da fé. Porque a fé vem pelo ouvir. No versículo 6 agora, o escritor de 2 Crônicas nos diz que Ezequias colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão da entrada, no portão de entrada da cidade, e disse, olha só o que agora Ezequias disse no versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Nem fiquem assustados, não fiquem assustados, e nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército, porque aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que aquele que está do lado dele. Ele, versículo 8, só conta com a força dos homens. Mas do nosso lado está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Gente, você que está me ouvindo, homem, mulher, jovem, criança, para quem você vai dar ouvidos? Para Senaqueribe ou para Ezequias? Para o Senhor ou para
aquele que está nesse mundo, o diabo. Para quem você vai dar ouvido? Para o profeta do evangelho ou para o profeta da desgraça? Para quem você vai dar ouvido? Para a realidade daquilo que a ciência está dizendo ou para as fake news de teoria da conspiração? Para quem você vai dar ouvido? Sabe, a palavra de Ezequias para os seus oficiais, para aqueles que comandavam o seu exército. Ele falou primeiro com a sua liderança, e eu quero falar para você que é líder na sua casa, que é líder na sua família. Você que é chefe de família, seja você um homem, seja você uma mulher. Eu quero mandar para você uma mensagem como Ezequias mandou para os seus líderes: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo, nem do rei da Síria, nem de Senaqueribe, nem do seu enorme exército, nem desse exército de demônios que está solta por aí. Não tenha medo, porque aquele que está do nosso lado é maior. Eles só contam com fake news, eles só contam com esses pensamentos errados de medo, de insegurança, mas nós temos do nosso lado o nosso Deus. A minha pergunta para você é, afinal de contas, de quem é essa guerra? De quem é essa batalha? É sua? É nossa? É minha? É sua ou é do Senhor? Sabe, a Bíblia diz que a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. E aí ele fecha o versículo 8 dizendo que o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. E aí no versículo 9, ele agora diz: algum tempo depois, um pouquinho de tempo depois, Senaqueribe, que veio invadindo até chegar na beira de Jerusalém, Senaqueribe, o rei da Assíria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis, na vizinhança, próximo já de Jerusalém. E ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem. Olha só agora a mensagem que ele enviou para Ezequias. Eu, Senaqueribe, você pode ouvir aqui, eu, Satanás, rei da Síria, aquele que estou aí, dominando o sistema desse mundo, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, vocês cristãos, vocês que são habitantes da Jerusalém celestial, podem se sentir seguros ficando aí, nessa quarentena, enquanto o exército inimigo, os demônios, estão cercando a cidade, estão cercando a igreja, estão cercando todas as coisas. Ezequias diz que o Senhor, ou seja, o mensageiro das boas novas, o mensageiro do encorajamento, o mensageiro do evangelho, diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas Ele os está enganando. Sabe aquelas pessoas que dizem que isso que a gente prega é uma mensagem triunfalista? E que você, da verdade, deveria... Sabe, foi a mensagem, foi o recado que Senaqueribe mandou para o povo. Vocês estão acreditando nesse cara que está mandando boas notícias para vocês? Que vocês vão ficar bem, que vai dar tudo certo? Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Ezequias está dizendo para vocês que o Deus de vocês vai livrar você das minhas mãos. Mas ele está enganando vocês e vocês vão morrer de fome e de sede. Olha o recado daquele que é um tipo que aponta para Satanás, para o povo de Jerusalém. Olha o recado do diabo para a igreja. Vocês estão acreditando nessa mensagem aí, que esse pastor Fragale e outros pastores que comungam dessa mesma visão da graça, estão pregando e anunciando pelo país afora? Eu poderia enumerar aqui, né, uma lista de alguns pastores, como o pastor Pio lá em Curitiba, pastor Carlos, com quem eu estive conversando hoje, pastor da igreja no cinema, também lá no Paraná. Eu poderia citar aqui o Vitor Azevedo, poderia citar aqui vários outros pregadores que estão anunciando para você a mesma coisa que Ezequias estava anunciando para o povo. Vocês vão dar ouvidos a esses caras? É para eles que vocês vão dar atenção? É para eles que vocês vão emprestar o ouvido de vocês? Vocês vão acabar morrendo.
Aí no versículo 12 ele continua dando esse recado do inferno, dizendo: pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá, aos moradores de Jerusalém, que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Isso aqui já é uma mentira de Senaqueribe, porque o que Ezequias mandou destruir foram os altares aos falsos deuses que haviam em Jerusalém, que haviam por Israel, perdão, pelo reino de Judá, para que as pessoas só adorassem a Deus, ao Deus da palavra, Yahvé, para que eles adorassem somente ao Deus da palavra, ao nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus da igreja. E aí ele continua o seu recado maligno, infernal, dizendo: será que vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então por que vocês pensam que o Deus, o seu Deus, o Deus de vocês, pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias, não deixem que esses pregadores desse evangelho triunfalista os engane assim. Não se iludam, não acreditem neles. Isso é uma voz do inferno, gente. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Caramba! Olha que recado do inferno que esse desgraçado desse Senaqueribe mandou para o rei Ezequias. Olha o recado que esse desgraçado do diabo, Satanás, está tentando mandar para a igreja. Quem é que disse que o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos? Eu já passei o rodo aqui, ali, acolá, e vou continuar passando. Não tem ninguém que consiga impedir. Lá não sei aonde já oraram para esse Deus, para aquele Deus, já fizeram rituais e tal, e não deu certo. E vocês acham que vocês vai dar? Isso é um recado do inferno. Isso é um recado do inferno. E olha só agora o versículo 16. Diz aqui que os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. Isso aqui, sabe o que ele está dizendo com isso aqui? Que os demônios, como o diabo não consegue invadir a sua casa, ele não consegue entrar porque tem uma proteção, uma fronteira que ele não pode ultrapassar, ele manda os seus dardos inflamados, que são pensamentos errados. São os demônios mandando pensamentos errados, são esses oficiais assírios, e aqueles que servem a esses oficiais assírios, a esses demônios, que mandam um recado pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, dizendo coisas piores contra Deus e contra o mensageiro das boas novas, Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte, agora contra Deus: os deuses das outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. E olha só no versículo 18, agora ele diz o seguinte, que os oficiais assírios foram para a beira da muralha de Jerusalém e gritaram isso em hebraico. Eles não gritaram na língua síria, eles gritaram em hebraico para que o povo lá entendesse bem, não ficasse dúvida sobre o recado que eles estavam dando. Eles gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Agora olha só o versículo 20. Aí, o rei Ezequias e o profeta Isaías, se juntam aqui dois personagens, o rei Ezequias e Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda.
Deixa eu chamar sua atenção para essa frase do versículo 20 aqui. O rei Ezequias se juntou com um profeta, o profeta Isaías, aquele Isaías do livro de Isaías, que escreveu o capítulo 53 do livro de Isaías, que diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se juntou o rei, o mensageiro das boas novas, e o profeta das boas novas, Isaías, que escreveu um livro, que é o livro do Antigo Testamento que mais fala profeticamente sobre Jesus, sobre o Messias. Se juntou o anunciante das boas novas com o profeta das boas novas, e eles então oraram e pediram a Deus a sua ajuda. Pediram a Deus a sua ajuda, como nós temos orado pela Nova, pela Barra da Tijuca, pelo Recreio, pelos bairros do Rio de Janeiro, orado pelo Rio, pelo estado do Rio, pelo Brasil. Nós, os pastores e os grupos de líderes da Nova, estamos orando pelo Brasil, pela Europa, pela Itália, pela Espanha. Estamos orando pelos Estados Unidos, estamos orando pelos governantes do Brasil, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidente. Temos orado. Ainda que algum desses governantes possam dizer alguma coisa que a gente considere, o cara errou o alvo, falou bobagem, nós continuamos orando, porque é uma recomendação bíblica que nós oremos pelas autoridades do país. Eu entendo que nosso presidente tem sido, ele tem errado demais o alvo, tentando até fritar o nosso ministro da Saúde, que é um dos melhores ministros da Saúde que a gente já teve nesse país, o Mandetta, que está falando que é o correto, o que tem que ser feito. A gente não deixa de orar pelo Mandetta, não deixa de orar pelo presidente Bolsonaro, para que eles tomem decisões que abençoem o povo brasileiro e evitem mortes nesse país. Eles se juntaram para orar. O anunciante das boas novas e o profeta das boas novas. E olha só o que diz agora o versículo 21. Então, por causa da oração desses líderes, por causa da oração de um que anunciava as boas novas e do outro que era o profeta, então o Senhor Deus enviou um anjo. Não enviou 20, não enviou 1000, enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. E então, certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, de um falso Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Meu irmão, ouça bem isso, o que a palavra de Deus está mostrando para nós. O anunciante das boas novas, o profeta das boas novas, se ajuntaram, oraram, falaram e pediram a Deus socorro, pediram ajuda a Deus, e Deus enviou não uma legião de anjos, Deus não enviou 20 anjos, 2 anjos, um anjo, e apenas um anjo deu cabo de todo o exército sírio. Todo o exército sírio com um anjo só. Deus não precisa de mandar todo o esquadrão celestial, o BOP do céu, para resolver o problema, basta um anjo. Esse anjo aqui é aquele famoso anjo do Senhor, que aponta para Jesus. Do céu, Deus enviou Jesus como um socorro para nós. Ah, pastor, mas Jesus já ascendeu, está à direita de Deus Pai, e Ele enviou um, que é o Espírito Santo, que está aqui hoje, habitando em mim e em você, no nosso coração. E basta o Espírito Santo. O diabo precisa de uma legião e legiões de demônios para propagar os pensamentos de medo, de insegurança, para que o Covid faça o seu efeito na mente daqueles que são abatidos pelo medo, que acabam ficando com as suas imunidades reduzidas por causa do estresse provocado pelo medo. O diabo precisa de anjos e anjos e anjos, demônios, demônios e demônios. Mas Deus só precisa de enviar um anjo para resolver o problema. E na sua casa, a sua casa está protegida por anjos, cercada por anjos. Sua vida está protegida e guardada por anjos.
O testemunho que a gente tem ouvido dos membros da Nova é: o Covid aqui não chegou, nem vai chegar. Não temos um membro da Nova adoentado, enfermo, doente por causa do Covid. E nem vamos ter em nome de Jesus. Nem vamos ter em nome de Jesus. O que aconteceu aqui quando o povo confiou na palavra de Ezequias, e em vez de dar ouvidos à voz de Senaqueribe, ele até tentou, ele gritou para o povo ouvir: olha aí, Deus não vai fazer nada, vocês vão cair nas minhas mãos e eu vou passar o rodo. O povo escolheu ouvir Ezequias. Para quem você vai dar ouvidos? Para quem você vai emprestar o seu ouvido? Sabe que Senaqueribe voltou para casa envergonhado, e é isso que nós vamos ver. O diabo vai voltar, vai retornar para o inferno. Lógico, ele nunca saiu de lá, ele está lá, mas simbolicamente ele vai retornar para o inferno. Os demônios vão retornar para o inferno envergonhados, para dar uma péssima notícia para o diabo: chefe, não adiantou nada, o povo de Deus foi guardado, foi protegido, eles usaram o nome de Jesus, eles deram ouvidos à voz profética da salvação, da cura, e essa voz provocou fé no coração do povo, e pela fé, o medo que a gente tentou provocar não fez efeito. Aleluia! O versículo 22 fecha essa leitura bíblica e diz para nós o seguinte: foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Assíria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz, shalom, com todos os países vizinhos. Você viu aqui? Foi dessa maneira, de forma sobrenatural, que Deus deu vitória para Ezequias e para o povo de Jerusalém. E deu ao seu povo paz, shalom.